Boa tarde, meu nome é Claudinei Germano dos Santos, moro aqui no Japão e sou de São Paulo. Quando, quando nós falamos sobre essas palavras, passamos a pensar de uma forma muito profunda, porque estamos falando de sentido, né? Sentido, sentimento. No meu modo de ver, de pensar e sentir, todos nós estamos aqui por uma passagem, estamos de passagem na vida. E não sabemos qual o tempo que iremos passar por essa passagem. E se nós procurarmos fazer com que essa passagem faça o maior sentido ao longo da nossa vida, mais nós vamos encontrar o sentido da nossa vida. Então, como seria para mim o sentido da minha vida? É eu procurar dar sentido à vida de outras pessoas. Eu acredito na vida eterna porque eu acredito no coração, eu acredito no amor, eu acredito que tudo aquilo que nós fazemos e marcamos as pessoas em suas mentes e seus corações, e por eu acreditar na vida eterna também, eu posso falar, marcamos no espírito, no nosso espírito, no espírito das pessoas, faz com que nós, por mais que passamos a ficar muito tempo sem ver a pessoa, essas pessoas não deixam de existir na nossa vida. Então, quando nós tocamos no coração das pessoas, faz com que nós venhamos a querer as pessoas para sempre, né? E esse para sempre faz o acreditar na vida eterna, na eternidade, porque é aquilo que está marcando o meu interior, né? É através da essência que tudo dá vida. Por exemplo, um perfume sem essência não é perfume. A essência da flor, não é? É que faz nós sentirmos o perfume da flor. Então, qual é a essência do Claudinei? A essência do Claudinei está no coração dele. E expressar esse coração através dos meus 5 sentidos, expressar essa essência ali que é o ponto mais delicado do Claudinei, do ser humano, porque todos nós temos essência e por vezes nós temos dificuldade de expressar essa essência. E se nós tivermos essa dificuldade, as pessoas não vão ver, não vão sentir a nossa essência. Então a minha essência está no meu coração, mas eu tenho que saber demonstrar essa essência através do meu ser, né? Dos meus pensamentos, das minhas palavras, das minhas ações. E se eu, quanto mais eu puder expressar essa minha essência que está provindo do meu coração, mais as coisas irão acontecer. Eu vejo o mundo de várias maneiras. Existem vários mundos, né? Existe um mundo que nós estamos vendo constantemente pelos noticiários, né? Pela internet, pela televisão. Esse é o mundo. Mas eu gosto de focar nos meus mundos, né? Nós constantemente estamos vivenciando vários mundos. Então eu gosto de pensar nesses mundos que eu estou vivendo. O mundo que eu estou vivendo com você, nas pequenas oportunidades que nós estamos tendo. Então nós passamos a partir do momento que nós nos conhecemos, nós estamos tendo a oportunidade de construir um novo mundo. É uma chance que Deus está nos dando. E essa chance que Deus está nos dando
é algo muito especial, porque ele vai e te apresenta, ó, vocês estão apresentados um para o outro. E agora, o que vocês vão fazer, não é? A partir do momento que vocês se conhecem, nós estamos tendo a oportunidade de construir um mundo. E quanto mais nós cuidarmos em detalhes desse mundo, mais esse mundo ele vai ser desenvolvido de formas interessantes. Em detalhes, de que forma eu falo em detalhes? É realmente trabalhar bastante esse mundo invisível, né? Que é o nosso interior, né? E de que forma eu estou colocando a minha mente de verdade nesse mundo, o meu coração de verdade nesse mundo, o meu espírito, e o que nós estamos fazendo em ações para que esse mundo seja interessante. A partir do momento que nós começamos a sentir que esse mundo é interessante, eu costumo dizer que é o momento de nós levarmos esse mundo para uma próxima pessoa. Porque o mundo ele só passa a ser interessante se nós eliminarmos cada vez mais o egoísmo desse mundo, né? Por exemplo, quando a gente vê na televisão o mundo como um todo, nós vemos cenas que partem de determinados egoísmos, a gente nos entristece. E quando a gente vê cenas, episódios que partem do altruísmo das pessoas, nos alegra. Então nós construindo um mundo a dois e achamos que esse mundo cada vez mais fica interessante, é o momento de nós levarmos esse mundo para as pessoas. Então eu gosto de pensar muito no mundo dessa forma. Se nós pensarmos em Deus constantemente, tudo aquilo que nós estamos fazendo, nós estamos nos conectando com Deus. Então, assim, outro dia à tarde eu estava falando com a minha esposa, com a minha mulher, falei assim, nossa, outro dia eu fui na academia e eu estava lá nadando, né? Nadando. Estava lá nadando, aí debaixo da água eu estava pensando em Deus, falei assim, nossa, que legal, assim, eu estava debaixo da água nadando e pensando em Deus, mas foi uma coisa tão natural que eu fiquei contente comigo, falei, nossa, até debaixo d'água. Então, o que eu procuro fazer para me conectar com Deus, por isso que eu falo, desde os meus 17, 18 anos, acho que tudo é uma prática, né? Por exemplo, as pessoas falam assim, beber água faz bem. Mas eu não tenho costume de beber água. Você tem que começar, né? Então eu vou tomar um copo, né? Depois toma dois, né? As pessoas que procuram ensinar determinados exercícios, academia ou alguma coisa assim, falam assim, você tem que começar, né? Tem um estudo que fala assim, nunca vai para academia se você não está fazendo o básico em casa, não é? Se você não faz o básico em casa, como você vai para uma academia? Você vai no primeiro dia, na primeira semana, depois você para de ir, porque você não está se cuidando no básico. Então tudo é um treinamento. Então, essa experiência que eu tive com a minha mãe lá no passado sobre Deus, aquilo me marcou tão forte que eu procurei associar isso aos poucos, né? Então, é uma prática que passa a aumentar sem a gente perceber, porque foi um processo. Então, o que a mamãe fala, né? Não pode esquecer de Deus. Então, quando acorda, faz oração para Deus. Antes de comer, faz oração para agradecer a Deus. Na hora de dormir, agradece a Deus, não é? Então, é a alimentação básica na sua relação com Deus, de manhã, à tarde e à noite. Então, você começa por aí. Então, a minha vida foi dessa forma. Aí depois, tudo que eu fizer, eu quero colocar Deus naquilo que eu irei fazer, né? Que eu vou fazer. Então, foi aumentando aos pouquinhos, até chegar um momento que hoje, eu falo assim, por mais que às vezes eu não penso, eu sinto que eu estou ali com Deus. E do nada eu penso. Então essa forma de me conectar com Deus é algo muito especial para mim, porque eu vejo que está em todos os momentos, né? E eu procuro, né, compartilhar com Ele aquilo que eu estou fazendo, né? E da maioria das vezes também que eu estou conversando com alguém, né? Eu sempre, eu acho que é muito difícil eu não falar sobre Deus quando eu estou conversando com uma pessoa. Por quê? Porque eu falo assim, eu penso e falo que é o ponto central nós colocarmos Deus na nossa relação. Olha só que interessante, o quanto que é importante nós ensinarmos para as crianças sobre Deus. Então, uma pessoa que se diz que não acredita em Deus, mas é uma pessoa que zela pela verdade. A pessoa não gosta de mentira.
Eu não acredito em Deus, mas nenhuma pessoa gosta de mentira. Por mais que acredite ou não acredite em Deus. As pessoas querem pessoas verdadeiras na vida delas. Ah, não acredito em outra vida, mas acredita no amor e vê a importância da verdade nas relações. Então eu procuro associar muito isso para com as crianças, porque as crianças elas têm que aprender a ser verdadeiras. Eu acho que a pessoa ser verdadeira tem que partir da infância, da criança. Então como que fazer uma criança praticar, ter a prática da verdade? Como fazer? Porque criança é assim, se não está perto do papai, da mamãe e do responsável, eles vão aprontar. Aí o responsável pergunta, você fez isso? Né? Você sabe que fez, ele vai falar que não, porque tem um medo. Então, ali que eu vejo a importância da criança acreditar em Deus. Porque a criança não vai estar sempre com o pai, com a mãe, com o professor, com a professora, com o responsável. Então, se ele aprende a fazer as coisas escondido e falar que não fez, ele está começando, essa criança está começando a ter uma prática de mentira. Aí os mentirinha de nada, não tem problema. Não tem problema, mas pode ir aumentando. Aí vai ser um adolescente que vai esconder, depois um adulto que vai esconder. Então, se a gente passa para as crianças a importância de Deus, e que Deus está em todos os momentos, todos os lugares, essa criança, mesmo distante daquelas pessoas que são responsáveis, vai falar, nossa, Deus está vendo. Foi a infância que eu tive. Minha mãe não estava ali. Então, assim, não, minha mãe não está vendo, mas eu não posso deixar Deus triste comigo. Então você começa a ter uma prática de verdade. Eu estou sendo verdadeiro para Deus. Eu quero ser lembrado que eu não vivi por viver. Né? Eu quero ser lembrado que as experiências que eu tive com as pessoas, porque para mim tudo está girando em torno das pessoas, o ponto Deus é o centro de tudo, mas o que gira em torno de Deus são as pessoas. Então eu não posso deixar Deus contente comigo sem dar importância para a relação que eu tenho com as pessoas. Então eu quero ser lembrado que as relações que eu tive foram relações que deram sentido ao invisível de cada um. Eu dei sentido à sua mente nas poucas oportunidades que eu tive, eu dei sentido ao seu coração, né? E eu dei sentido ao seu espírito. Então, se eu ser lembrado dessa forma por você, com certeza nós vamos nos encontrar lá, do outro lado. Eu não imaginava ser o que eu sou, mas eu gosto, se eu tivesse que escolher, quando era criança, eu acho que eu não ia acertar como como eu posso definir, como foi a minha vida até agora. Então, por isso que eu sou uma pessoa que eu tenho que falar, a palavra que eu mais tenho que falar é Deus na minha vida, sabe? No meu dia a dia, porque eu devo tudo na minha relação com Deus, né? Não é Deus que fez eu ser assim, não existe isso. Ah, Deus te fez assim. Claro que Deus, ele está olhando para todos. Então, mas eu devo muito a importância de Deus na minha vida. Então, eu não imaginava que eu ia ser assim. Né? Quando você é criança, você quer uma coisa, depois você é adolescente, quer outra. Né? Eu imagino, o brasileiro fala, eu imagino ser um jogador de futebol. Né? Depois, eu imagino ser um empresário bem-sucedido. Então, sim, eu imaginava essas coisas, mas imaginar que a minha vida ia ser como foi e como está sendo, não, eu não imaginava. E fico muito mais surpreso como foi, fico muito mais contente, porque as coisas que foram acontecendo foi tudo girando em torno de Deus e também em relação às pessoas. Então, foi nessa direção e então isso me deixa muito contente. É fácil falar, né? Quando você
pensa, uma dificuldade, então superar a dificuldade, você vai ter as receitas básicas, né? No- As receitas básicas, mas não é bem assim. Porque você pode falar para mim, Claudinei, eu estou passando por essa dificuldade. Então não adianta eu falar para você, olha, faz isso, 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 que vai passar. Porque eu não estou dentro de você, né? Então, e a dificuldade, se você está passando por ela, para mim, aos meus olhos, ela vai ser diferente. Ah, menina, deixa disso, imagina isso daí, né? Você vai passar muito fácil no seu. Não, eu acho que a melhor forma de você superar a dificuldade é você buscar se analisar o seu interior, né? Pensar no seu passado. Você está passando por aquela dificuldade, pensa no seu passado, na sua história, se observa no seu momento agora, no seu presente, analisa sua mente, né, seu coração, a sua relação na espiritualidade e passado, presente, é claro, vai existir o futuro. Então superar a dificuldade é vencer o momento que você está passando com bons pensamentos, com boas orações, estar com pessoas que façam sentido a sua vida. Não vai procurar vencer uma dificuldade, por exemplo, eu estou passando por uma dificuldade ou por uma tristeza muito grande, então eu vou beber, só beber, 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 beber. Você está passando por aquela dificuldade, mas você vai encontrar outra dificuldade, né? Porque senão você vai ter que beber todo dia. Então você não vai passar pela dificuldade, não é? Você vai estar esquecendo dessa dificuldade. Então é passar com pessoas que dê sentido a sua mente, o seu coração, o seu espírito e esperar o tempo. É só o tempo mesmo que vai fazer com que a gente não só passe por aquela dificuldade, mas que nós venhamos também a vencer aquela dificuldade, né? O melhor remédio mesmo é o tempo. E dentro desse tempo nós fazemos algo para não ficar parados. Eu tenho dentro de mim, eu tenho um lema ou uma receita, né? Qual receita você usa, Claudinei, para passar uma dificuldade ou uma grande tristeza? Eu digo assim, é pensar nos outros e fazer algo pensando nas pessoas. Por exemplo, se você me fez ficar muito triste, né? Ou se você está fazendo eu passar por uma situação muito difícil. Quantas pessoas existem na minha vida? Então eu vou fazer algo em prol dessas pessoas. Eu não vou ficar parado. Então se eu estou trabalhando com as pessoas, se eu estou focando nas pessoas, por mais que eu estou triste com alguém, né, triste, sofrendo por alguém, se eu focar a minha vida nas pessoas e fazer algo pelas pessoas, não é focar realmente, buscar alguém naquele momento e fazer algo em prol dessa pessoa, vai ser a melhor forma de passar esse tempo. Todo problema é para ser resolvido. É quando te cria um aborrecimento, né, ou uma tristeza, e lá vai eu de novo falar sobre pessoas, porque tudo associa pessoas, né? O meu carro deu problema. Isso é um problema, mas, né, não te causa tanta tristeza, tanto aborrecimento, quando você tem problemas com pessoas, né? E então tudo que se trata de sentimento, né, e que te traga aborrecimento voltado ao sentimento, isso para mim é um problema delicado. Então, por mais que as pessoas te tragam aborrecimento, tristeza, problemas, eu acredito que nós não podemos deixar as pessoas, né? Existe uma lei que nós chamamos que é a lei da indenização, né? Ou seja, quando se quebra algo, você teve um problema, vai ter que pagar uma certa indenização para restaurar esse algo.
Então, numa relação ou numa pessoa que te causa um problema, um aborrecimento, uma tristeza, uma angústia, um sofrimento, esse problema ele também tem que ser restaurado. Não é simplesmente a pessoa que te causou o problema, ela simplesmente você vai eliminar a pessoa da sua vida. Então, assim como você quebra um objeto e você não quer perder esse objeto, você vai pagar um certo preço para restaurar esse objeto. Então, se a pessoa te criou um problema, então nós temos que saber pagar esse preço para restaurar a relação antes do problema. É uma situação muito mais delicada, mas é possível de ser resolvida. Sinceramente falando, eu tenho muita vontade, assim, grande, de ter um centro onde a gente possa dar assistência para muitas crianças. Então, meu maior desejo, às vezes até imagino, você ter um monte de crianças assim, num lugar, e você dar atividades esportivas, crianças carentes que eu estou falando, né? Apesar de nós estarmos aqui no Japão, eu sempre vou para o Brasil e eu tenho essa vontade de fazer isso no Brasil, né? De nós termos um local grande e onde tenha bastante crianças carentes e dali nós fazemos atividades esportivas, né? Atividades de música, duas coisas assim, esportiva, judô, karatê, jiu-jitsu e ensinar instrumentos para as crianças, né? Dança, teatro. Então esse é um desejo muito grande que eu tenho, né? Hoje. Eu choro, assim, um lugar que eu choro, sabe, muito. Eu vou contar um segredo agora. Um lugar que eu choro muito é no avião. No avião é um lugar que eu sou muito emotivo, porque é um lugar que muitas vezes no avião eu estou sozinho. E aí você está saindo de uma experiência, né? Por exemplo, você sai de uma experiência. Se eu estou aqui no Japão, eu vou você está saindo daquela experiência do Japão e indo para outro país, de um país para o outro. Então você leva essa experiência, né, no avião, né? E nesse momento, às vezes, você está lá pensando e começa a chorar, ou também quando eu estou assistindo um filme no avião e eu associo esse filme com a minha vida. Então ali eu tenho muita facilidade de chorar. O que me faz sorrir é quando a gente está brincando com as crianças, né? Lá no Brasil, ver as crianças brincando, né? As expressões deles, né? Então é algo assim bem gostoso de se passar e que faz eu sorrir. E o que me faz sorrir também é lembrar das histórias que eu já vivi, né? Com determinadas pessoas na minha vida. Então isso me faz sorrir. O trabalho social, já a própria palavra diz, é social, né? Então é uma troca, é uma relação interessante nessa sociedade, né? Não são muitas crianças e eu acho que é uma coisa muito minha, né? Eu falo assim que eu sou um artesão do coração. É legal ser artesão do coração, porque você não foca muito na quantidade, e sim de como que está cada coração. Então esse trabalho que nós fazemos com as crianças lá no Brasil é mais focado no indivíduo mesmo, na essência daquela criança. Então um trabalho diferenciado, né, que algumas pessoas que vão lá visitar o nosso trabalho até falam, nossa, esse trabalho aqui é diferenciado, porque você vê que não é uma quantidade grande de crianças, mas é um convívio familiar, né? Quando eu estou com eles ali, a gente senta lá na mesa para comer alguma coisa, tomar um café, né, da tarde ou jantar, e ali eu penso muito assim na minha mãe, né? Porque minha mãe teve vários filhos e a gente sentava tudo para comer e a primeira coisa que ela fazia era agradecer a Deus. Então a gente faz isso também com as crianças. A gente não toca muito
das crianças terem uma religião. Esse não é o ponto central. Falar sobre alguma religião para as crianças, tanto lá que tem crianças que são católicas, algumas são evangélicas, outras não têm religião nenhuma, mas a gente dá ênfase na importância da relação delas com Deus. Então esse trabalho social é um trabalho de relação. O ponto central é o trabalho de relação, delas ver a importância de cada um que estão convivendo ali, que cada um ali tem uma mente, que tem um coração e tem um espírito, e que se nós somente nos cuidarmos, não é? Eu falo até assim, aqui é um mundo. Então se nós cuidarmos desse mundo, ele vai ser interessante. E as pessoas virão querer conhecer esse mundo. Então é mais focado nisso, e aí depois a gente acaba fazendo coisas externas, né? Vai brincar no parque, vai passear, né? Vai no teatro, vai no cinema, vai para a praia, vai essas coisas assim, né? Brincadeiras, porque criança tem que mexer com criança, né? E é assim, mais ou menos. Tem uma passagem que diz assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando eu penso nessa passagem, eu fico encantado com essa passagem, porque a verdade ela é algo muito forte, né? Ela é ao mesmo tempo que ela pode dar vida, como ela pode tirar uma vida. E o que é a verdade, né? A verdade ela está dentro de cada um de nós. Então, existe a verdade que nós devemos educar, voltando lá nas crianças novamente, né? É ensinar a criança a falar a verdade, né? Porque a verdade ela dá vida. A verdade constrói relações, né? Então, se a criança ela aprende a falar a verdade desde criança, ela vai construir a vida dela e ela vai construir relações. Então, esse é o nível de verdade, né? E eu ser verdadeiro para você, você ser verdadeira para mim, dentro do nível de relação que nós estamos construindo. Existe a verdade que está dentro de você. Então, quanto mais nós construir essas relações em verdade, voltando lá novamente, eu primeiro ter essa relação em verdade com Deus, né? Porque eu não consigo esconder de Deus nada. Eu posso esconder de você e de outras pessoas, mas de Deus eu não consigo. Então, se eu levo essa verdade que eu tenho com Deus para as pessoas que estão próximas de mim, eu vou construir relações. E construindo essa relação, cada vez mais eu vou me libertar. Libertar eu para comigo mesmo, na minha relação com Deus, e para com as pessoas. Que a partir do momento que você conhece essa verdade que existe em mim, eu sou livre para com você. E aí cada vez mais a minha vida vai fazer sentido. Delicado, mas que ao mesmo tempo que nós não queremos, faz sentido ter. Porque o ciúmes é um sinal que você gosta. Delicado, porque nós temos que saber lidar com ele. Também delicado, porque nós não podemos associar as pessoas com religião. Pessoas sentimento. Religião é um ensinamento, né? Futuro, esperança de ter maiores resultados do que eu tive até hoje, resultados voltados a dar sentido à vida das pessoas. São muitas coisas que passei na minha infância, assim, muitas coisas muito gostosas de lembrar, de pensar. E que quando eu vejo também as crianças, assim, do trabalho que a gente faz, eu procuro olhar com esses olhos que eu tinha quando era criança. Porque quando você é criança, tudo é novo, né, para você. Então eu saía assim de casa, a rua de casa ainda era de terra, tinha o nosso campinho de futebol, então era aquele dia bonito, aquele céu azulzinho, e eu saía assim de casa na rua para encontrar os coleguinhas, todo mundo se encontrava para brincar. Então era uma sensação muito, 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 muito gostosa. Parecia que eu estava no céu.
né? Então, acho que quando uma criança, né, tem essa experiência, né, eu acho que toda criança tem que ter essa experiência de sentir que está no céu, porque a criança ela não tem problema nenhum, né? Ela é pura, ela é sensível. Então, quando ela tem o ambiente próprio, ela vai sentir no céu. Infelizmente, com o seu crescimento, você vai encontrando o inferno. E quem leva o inferno para as crianças são os adultos. Então, as crianças, quando o trabalho que a gente faz lá em São Paulo, né? Quando eu vejo aquelas crianças com os olhos assim, realmente eles são tão puros que eles estão procurando vivenciar ao máximo aquilo. Então, uma coisa que eu me trago muito comigo na minha infância é esse momento que eu brincava com os coleguinhas na rua, sabe? Era muito, muito especial. E tinha vezes também que ia um monte de criança lá na casa, né? Lá na casa da minha mãe. Ela fazia aquele mingau, um mingau muito gostoso ela fazia. E a gente sentava tudo assim no chão e ela dava um mingau para todo mundo, né? Então é uma coisa que eu trago muito comigo isso. A primeira coisa que eu gostaria é você me dar uma oportunidade. De nós termos um período de tempo juntos, seja pessoalmente ou seja pela internet, né? Hoje tem o Skype, tem vários recursos que nós podemos ter esse tempo juntos. Então, se nós tivermos esse tempo junto, eu tenho absoluta certeza que muitas coisas eu vou poder fazer por você e a palavra mais certa que eu poderia falar para você seria: eu iria dar mais sentido à sua vida, na sua vida com você mesmo e na sua vida com as pessoas que você vê que é importante. Por mais que nós já passamos ou iremos passar decepções, chateações, é, algum tipo de sofrimento, não desistir das pessoas, porque olha o quanto é interessante nós pensarmos que não existe ninguém no mundo igual a ninguém. Então a gente não pode generalizar, né, uma tristeza, uma desilusão com alguém, generalizar e nos fechar para as pessoas. Nós devemos aprender com o sofrimento, com a desilusão, com a tristeza, para não nos entregarmos, colocarmos nosso coração tão rápido. Infelizmente, hoje as pessoas, por serem muito, muito, muito carentes, acabam se entregando muito rápido. E aí vem, às vezes, o sofrimento. Então, é construir relação, né? Se nós formos pensar numa construção de uma casa ou de um edifício, não se constrói de um dia para o outro. É um processo. Tem que fazer primeiro o alicerce, a base. Então, a relação é a mesma coisa. Nós construímos uma relação. Então, a minha mensagem de esperança é as pessoas não deixarem de ter esperança nas pessoas. Obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais de mim. E eu sou uma pessoa que quero de alguma forma te conhecer. Então, se você quiser escrever alguma coisa para mim e também, sei lá, entrar em contato comigo de alguma forma, porque seria legal dar continuidade, não só você saber que eu existo, mas gostaria também de saber que você existe, tá? Espero que você tenha gostado e até a próxima.